Mais uma aula de Photoshop do portal Backstudio e mais uma vez esclarecendo dúvidas do pessoal que acompanha o nosso portal. Essa dúvida vem lá da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente da Ilha do Governador, de Ulisses Cruz. Ele quer saber como criar um spotlight, ou seja, uma luz direcionada em uma parede para destacar algum objeto, né? Ele mandou até uma imagem de exemplo que está nesta aba aqui. Isso aqui é um spotlight, né? Claro que ele não mandou com esse nome, né? Uma luz direta, né? Ele mandou direcionada, né? Como está na imagem aqui, uma luz direcionada. E é isso mesmo, é um chamado spotlight para quem trabalha com 3D e até mesmo aqui no Photoshop. Existem algumas maneiras de chegar a criar este efeito. Umas maneiras antigas, né, que utilizavam antigamente seleção, pintava de uma cor, desfocava, mudava blend mode de layer. Só que com o aprimoramento do software e os recursos 3D da versão Extended, você consegue criar este efeito de maneira mais sofisticada, mais fácil, você tem um resultado bem mais satisfatório. Então vamos lá, eu busquei esta imagem na internet, que é a de uma parede de tijolos. Procurei lá por brick, como está o nome aqui em cima, você acha um monte, né? Até naquele site S de sapo, X de Xuxa, C de casa.hu, que é o site de endereço que está passando aí agora na sua tela. É um site que é um banco de imagens gratuito, já falei algumas vezes desse site. Você acha imagens como essa, só que você digita tudo em inglês. Bom, primeiro passo aqui, você tem que converter esta imagem que é 2D para um ambiente 3D. Para que ela não sofra alteração alguma, vá pelo menu 3D e selecione a opção New 3D Postcard from Layer. Agora deixa de ser um objeto 3D e esta imagem entra dentro de um ambiente 3D, como você pode visualizar clicando nesta ferramenta aqui, 3D Object Rotate. Então você rotaciona a imagem dentro de um ambiente 3D. Quando você movimenta assim, quer voltar para a posição inicial, clica aqui nesta casinha quando está com alguma ferramenta 3D selecionada. Aí volta para o estado inicial. Bom, agora o passo é abrir aqui a caixa de configurações 3D. Então vá pelo menu Window e habilite aqui o seu 3D. Agora você vai ter que mudar a primeira iluminação, a iluminação ambiente. Eu preciso que esta textura de parede aí seja mais escura para que eu destaque, eu crie uma iluminação, um spotlight focado aqui ao centro. Então eu vou nesta terceira opção aqui, que é a opção de filtro por materiais, os materiais usados. E aqui embaixo eu tenho aqui essa opção escrito ambiente. Essa representa a iluminação que está batendo no ambiente. Então eu vou dar um clique aqui, abre um color picker aqui, eu vou selecionar um tom mais escuro, aqui estava no branco, este tom aqui mais ou menos, né? Você pode, se você quiser fazer bem exato com outros objetos que entram nessa composição, né, você marca pelos números aqui ou por este valor aqui, depois você aplica todos iguais. Então aqui está tudo 80 aqui, 80, 80, 80. Um valor legal aqui e clico em OK. Então escureceu o meu objeto e agora eu vou criar aqui o spotlight. É só clicar nesta lâmpadazinha simples. Já até aproveitando uma dúvida que recebo aqui também. Algumas pessoas mandaram um e-mail depois da videoaula que eu postei sobre a bolinha de sinuca que não aparecia este ícone ativo. A pessoa não conseguia habilitar o ícone, né, de clicar aqui para habilitar o 3D Light, não ficava ativo. Por quê? Porque estava selecionada qualquer outra ferramenta. Se você está selecionado a ferramenta Move Tool ou qualquer outra aqui que não seja de 3D, de movimentação da cena ou de objetos, fica desabilitado. Só quando você clica em alguma ferramenta dessa aqui ou dessa aqui, dessas duas aqui, que habilita. Eu vou clicar aqui e habilitou aqui para mim. Então já deixa eu habilitado o 3D Light. Eu vou trabalhar com iluminação, então eu tenho que me mostrar o posicionamento das lâmpadas. E agora eu clico aqui no meio, nesta opção aqui de Create a New Light, criar uma nova luz. Então eu vou criar uma New Spotlight. Clico aqui, é criado aqui ao centro, ó.
eu passo o mouse em cima, eu já tenho o controle, e aqui eu tenho o grupo de ferramentas que controla a iluminação. Então eu clico, mantenho pressionado, aparecem outras três aqui, que é o 3D Light Rotate, rotacionar a lâmpada, 3D Light Pan, para movimentar a câmera esquerda, direita, cima e embaixo, e a 3D Light Slide Tool, que aproxima ou distancia a câmera. Então olha, passando o mouse aqui, eu selecionei a 3D Slide, eu vou clicar e arrastar para trás, então ela distancia a câmera para mim, deixando o foco da maneira que você quiser, ela aproxima ou distancia a câmera. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, solto o botão, aplicou. Agora eu vou trabalhar com a outra, que é a 3D Rotate, selecionei aqui a ferramenta e vou rotacionar, deixar mais ou menos aqui. Agora eu vou criar mais uma, então clico lá, pode criar quantas você quiser. Então você pode fazer vários efeitos aqui, até mesmo mudar a cor delas. Ó, a cor aqui que está batendo aqui, ó, é branca, você pode mudar para uma outra cor, um amarelo, a cor que você desejar, né? Pode ver, ó, se eu clicar aqui e mudar para um tom de amarelo, um amarelo aqui, colocar esse tom aqui, ó, escureceu, é um tom de amarelo. Então eu vou deixar até essa coloração aqui, até copiar esse, ó, seleciona aqui, dá um copiar, clica com o botão direito, copia, já tem esse valor, você aplica na outra, deixar amarelo, né? Ia deixar em branco, eu vou mudar para amarelo então. Ou até a outra, cada uma de uma cor, você pode fazer da maneira que você quiser. Agora eu vou criar uma nova, um Spotlight, mesmo esquema, eu vou usar a ferramenta Slide, 3D Slide, clica aqui, arrasta para baixo, distancia, deixar aqui, ó, essa ficou branca a luz, não é amarela, uma branca e outra amarela. Vou mudar a cor, eu vou colar aqui o Ctrl V, ó, seleciona tudo aqui, dá um Ctrl V, ficou amarela, né, com os mesmos valores. Só que essa aqui eu vou deixar mais intensa, então eu tenho aqui esta opção, ó, você tem as duas aqui criadas, Spotlight, ó, a 1 e a 2. Essa 2 eu vou colocar a intensidade como 2, então ela fica uma lâmpada mais forte. Olha só como vai ficar, ó. Olha como ficou mais forte. Ainda vou rotacioná-lo um pouquinho, colocar um pouquinho mais para cima, deixando assim, ó. Então olha só como ficou. Vou até tirar aqui a visualização 3D Light. Olha só como que ficou na cena. Agora, como agregar aqui uma imagem? Então eu tenho o logo aqui do Back Studio, né, que é só a parte Studio escrita, é feita no Illustrator, é um Vector Smart Object. Eu dei um Ctrl V aqui do objeto do Illustrator, selecionar a ferramenta Move, clicar, manter pressionado e arrastar lá para outra aba e vou soltar aqui. Então eu tenho aqui, ó, o Studio aqui dentro. Para que eu incorpore esse objeto nesta cena 3D, eu tenho que transformá-lo também em um objeto 3D. Então eu vou lá pelo menu 3D e com o layer selecionado, New 3D Postcard from Layer. Mesma coisa. Só que é claro, ele não ganhou aspecto nenhum de iluminação. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo independente, ele não faz parte do grupo aqui onde está esse background escrito, que tem iluminação e a textura de fundo. Então, para que ele fique unido, selecione os dois layers, clica em um, Ctrl pressionado, clica no outro, vá pelo menu 3D e selecione a opção Merge 3D Layers, ou seja, ele vai unir os dois layers em um único. Uniu agora, poderia ser também que nem eu trouxe esse objeto para cá, mas ele poderia ser um texto que você escreveu, uma logomarca que você trouxe do Illustrator, enfim, poderia ser o texto aqui também que você escreveu, ou um shape, qualquer coisa que você uniu. Só que você perceba que ele não ficou escuro aqui. Agora você abra o menu 3D de novo, vá aqui nesta opção que é dos materials, materiais usados. Aqui você tem o background, que corresponde ao background mesmo lá, e o Vector Smart Object, foi este estúdio que eu trouxe. E a luz ambiente dele continua branca. Então, você lembra que eu tinha colocado tudo 80? Então eu posso colocar aqui, ó, tudo 80 de novo. Os valores, ó, 80. Opa, 810 não. 80. 80 e 80. Eu tinha colocado no outro, né? Então aqui ficou escuro. E vou clicar em OK. Voltando aqui, eu vou explicar uma diferença para vocês. Olha, com esta ferramenta 3D Object Rotate, eu vou rotacionar só para modificar. Olha só, rotacionei o estúdio, ele está longe da parede e a luz está batendo bem aqui assim, ó. Então, com certeza teria que ter uma sombra aqui. Então, para isso,
uma sombra, né, do texto na parede. Então você certifique-se que aqui, olha, nas opções dos spotlights, tanto essa, a Light 1 como a Light 2, esteja habilitada esta opção aqui, ó, Create Shadows. E por que não me mostrou aqui? Simples, pela opção de renderização. Então, você seleciona esta primeira opção aqui, que aqui é chamado, esqueci o nome, Filter by Rule Sand. Então você clica aqui, ó, na opção Sand, e aqui você tem a Quality, a qualidade. Então você coloca Ray Traced Draft. Então ele vai começar a fazer essa renderização da cena. Quando chegar no texto, ele vai agregar a sombra ao objeto. Olha só, a sombra refletindo no objeto. Bem legal, né? Agora vou deixar aqui normal e vou fazer uma modificação. Já tem. Se eu afastar esse estúdio daqui, a sombra vai ficar mais forte, né? Vai ficar mais longe, aliás, daqui do texto. Então, se eu quiser controlar a distância que o texto está da parede, é simples. Ou aumentar ou diminuir. Vá aqui na opção Materials, que são os materiais. Eu tenho o background, se eu quiser movimentar o background, só que eu seleciono o Vector Smart Object. Então eu tenho o grupo de ferramentas que transforma aqui, ó, o Mesh, né, que é chamado Mesh Rotate Tool, para rotacionar. E tem essa aqui, o slide distancia o texto, ó, eu estou distanciando o texto. Tem uma outra aqui, ó, que é chamada 3D Mesh Scale, para você fazer a escala de tamanho. Então eu vou diminuir, ele está mais longe da parede, né, só estou diminuindo o tamanho dele, mas ele está mais longe da parede, mais próximo da câmera. Agora é só o resultado, a sombra vai ficar mais afastada. Olha que resultado bonito. Se você deixar renderizando mais e mais, aí vai ficando cada vez melhor o resultado, até ele parar. Aí você salva o seu JPG ou exporta, mas o resultado já está bem bonito, né? O controle que você tem sobre os materiais 3D. Então é assim que você cria o Spotlight. De maneira rápida e simples. Então eu vou voltar aqui para a aba das opções aqui. Ainda tem outras aqui que depois, mais pra frente no curso que eu estou desenvolvendo, eu vou explicar sobre suavidade. Você vê, dá uma luz mais seca assim, né? Aqui. Mas você pode fazer uma suavidade da sombra, para a sombra ficar um pouquinho mais desfocada. Meu filho, tem um monte de opções aqui. Então espero que tenham gostado dessa aula. Eu estou fazendo umas aulas assim mais curtas, até 15 minutos, para que eu consiga, agora que eu tenho canal no YouTube, né? Eu postei uma aula só lá no canal do YouTube, eu utilizava o Vimeo antes, só que eu tenho só 15 minutos, então eu vou postando aulas até o pessoal lá decidir liberar para mim um tempinho a mais para que eu poste as videoaulas de longa duração. Se eu cismar, eu posto mesmo no Vimeo e não tem boi não. Então até a próxima aula, fiquem com Deus!